Capítulo 16. Eu tanto desejava quanto temia ver o Sr. Rochester no dia seguinte a essa noite insone. Queria ouvir novamente sua voz, mas temia fitá-lo nos olhos. No início da manhã, esperei que ele aparecesse a qualquer momento. Não vinha com frequência à sala de aula, mas às vezes entrava ali por alguns minutos e eu tinha a impressão de que uma visita era certa naquele dia. Mas a manhã passou como de hábito. Nada aconteceu para interromper o curso tranquilo dos estudos de Adele, somente o fato de ouvir, logo após o de jejum, certa agitação nos arredores do quarto do Sr. Rochester. A voz da Sra. Fairfax, de Lia e da cozinheira, a esposa de John, e mesmo os resmungos do próprio John. Houve exclamações de "que milagre o senhor não ter sido queimado em sua cama". É sempre perigoso deixar vela acesa durante a noite. Providencial ele ter tido presença de espírito para pensar na jarra d'água. Espanta-me ele não ter acordado ninguém. Espero que ele não se resfrie por ter dormido no sofá da biblioteca, etc. A toda essa confabulação, puseram-se a esfregar e a arrumar. Quando passei pelo quarto, ao descer para almoçar, vi pela porta aberta que a ordem fora restaurada. Apenas a cama fora privada do cortinado. Lia estava de pé no assento da janela, esfregando as vidraças enegrecidas de fumaça. Eu estava prestes a me dirigir a ela, pois queria saber que explicação fora dada sobre o evento. Ao me aproximar, porém, vi uma segunda pessoa no quarto. Uma mulher sentada numa cadeira junto à cama, costurando argolas na nova cortina. Essa mulher era ninguém menos do que Grace Poole. Ela estava sentada ali, séria e taciturna, como de hábito, em seu vestido de tecido marrom, seu avental xadrez, seu lenço e touca brancos. Estava concentrada no trabalho e nele seus pensamentos pareciam inteiramente absortos. Em sua testa dura e seus traços comuns, nada havia de palidez ou do desespero que seria de se esperar ver marcando o rosto de uma mulher que tentara cometer assassinato e cuja vítima seguira até o seu covil. E como eu acreditava, acusara-a do crime que tentara perpetrar. Eu estava surpresa, confusa. Ela ergueu os olhos enquanto eu a fitava. Nenhum aumento ou declínio de rubor traía uma emoção, a consciência da culpa ou o medo da descoberta. Ela disse: "Bom dia, senhorita", em sua maneira habitual, breve e pachorrenta. Pegando outra argola e mais linha, continuou costurando. "Vou fazer um teste com ela", pensei. Uma impenetrabilidade tão absoluta ultrapassa a compreensão. "Bom dia, Grace", disse. "Aconteceu alguma coisa por aqui?" "Acho que ouvi os criados conversando há pouco. Foi só o senhor. Estava lendo na cama ontem à noite, adormeceu com a vela acesa e as cortinas pegaram fogo.
mas felizmente ele acordou antes que as cobertas ou a madeira da cama começassem a queimar também, e conseguiu apagar as chamas com a água do jarro. Que estranho, eu disse em voz baixa, então olhando fixamente para ela. O Sr. Rochester não acordou ninguém? Ninguém ouviu nada? Ela ergueu os olhos para mim de novo. Dessa vez havia certa consciência em sua expressão. Ela pareceu me examinar com cautela e então respondeu: os criados dormem longe daqui, como sabe, senhorita, e não é provável que fossem escutar. O quarto da senhora Fairfax e o seu são os mais próximos do quarto do senhor, mas a senhora Fairfax diz não ter ouvido nada. Quando as pessoas ficam mais velhas, frequentemente têm o sono pesado. Ela fez uma pausa e então acrescentou, como uma espécie de indiferença fingida, mas ainda com um tom acentuado e expressivo. Mas a senhorita é jovem e imagino que tenha o sono leve. Talvez tenha ouvido algum barulho. Ouvi sim, eu disse, baixando a voz para Quilia, que ainda limpando as vidraças, não pudesse me ouvir. E primeiro achei que fosse Pyle, mas Pyle não sabe rir e tenho certeza de que ouvi uma risada muito estranha. Ela pegou outro pedaço de linha, encerrou cuidadosamente, enfiou-o na agulha com mão firme e então comentou com perfeita compostura: acho pouco provável que o senhor fosse rir, senhorita, quando corria tamanho perigo. Deve ter sido um sonho. Não foi um sonho, eu disse, um tanto acalorada, pois sua frieza descarada me provocava. Ela voltou a me fitar e, com o mesmo olhar consciente e escrutinador, contou ao senhor que ouviu uma risada? Indagou. Não tive a oportunidade de falar com ele esta manhã. Não pensou em abrir a porta de seu quarto e ver o que havia no corredor? Ela continuou perguntando. Parecia um inquérito em que tentava extrair de mim alguma informação involuntária. Ocorreu-me que, se ela descobrisse que eu estava a par de sua culpa ou suspeitava dela, poderia estar tentando pregar em mim alguma de suas malignas peças. Era recomendável que eu ficasse atenta. Ao contrário, eu disse, passei o ferrolho na porta. Então não tem o hábito de passar o ferrolho na porta todas as noites antes de se deitar? Demônio! Ela quer se inteirar dos meus hábitos para poder fazer seus planos de acordo com eles. A indignação, mais uma vez, levou-a melhor sobre a prudência. Respondi com rispidez. Até hoje, com frequência, deixei de passar o ferrolho. Não julguei necessário. Não sabia que havia algum perigo ou contratempo a temer em Thornfield Hall. Mas no futuro, e disse essas palavras com ênfase, vou tomar muito cuidado para trancar tudo, antes de me aventurar a ir me deitar. Seria prudente fazer isso, foi a resposta. Esta região é muito tranquila e nunca ouvi dizer que esta casa tenha sido atacada por ladrões, embora haja centenas de libras em prata no armário, como se sabe. E veja, há muito poucos criados para uma casa tão grande, porque o patrão
nunca fica aqui por muito tempo. Quando vem, sendo solteiro, necessita de poucos cuidados, mas sempre achei melhor pecar pelo excesso. É bom fechar a porta, bem como ter um ferrolho entre a gente e qualquer perigo que haja por aí. Muitos, senhorita, confiam na providência para tudo. Eu digo que a providência não tem como cuidar das questões de ordem prática, ainda que o Senhor as abençoe quando são usadas de forma prudente. E com isso ela encerrou a arenga, longa, aliás, em se tratando dela e proferida com a fria modéstia de uma puritana. Eu ainda estava completamente estupefata diante do que parecia ser um miraculoso autocontrole e uma hipocrisia inescrutável quando a cozinheira entrou. Senhora Pooh, disse ela, dirigindo-se a Grace, o almoço dos criados já está quase pronto, vai descer? Não, só coloque minha caneca de cerveja e um pouco de sobremesa numa bandeja, que trago aqui para cima. Quer um pouco de carne? Só um pedaço e um bocado de queijo, é tudo. E o sagu? Não se preocupe com isso. Vou descer antes da hora do chá, eu mesma preparo. A cozinheira então se virou para mim, dizendo que a senhora Fairfax me esperava. Deixei o quarto. Eu mal ouvi o relato da senhora Fairfax sob o incêndio da cortina durante o jantar. Estava quebrando a cabeça na tentativa de decifrar o temperamento enigmático de Grace Pooh e, mais ainda, ponderando o problema de sua posição em Thornfield e me perguntando por que ela não fora entregue à polícia naquela manhã ou, no mínimo, dispensada dos serviços ao meu senhor. Ele particularmente declarara sua convicção na culpa de Grace na noite anterior. Que razão misteriosa o impedia de acusá-la? Porque ele também me impusera a necessidade de manter segredo. Era estranho um cavalheiro audacioso, vingativo e orgulhoso. Parecia, algum modo, à mercê de uma de suas mais desprezíveis empregadas. Tão à mercê que, mesmo quando ela cometia um ato contra sua vida, ele não ousava acusá-la abertamente da tentativa, muito menos puni-la por isso. Se Grace fosse jovem e bonita, eu me sentiria tentada a achar que sentimentos mais intensos do que a prudência ou o medo influenciavam o Sr. Rochester a seu favor. Mas com aquelas feições duras e aquele ar de matrona, a ideia não podia ser admitida. Sim, refleti, ela um dia foi jovem. Sua mocidade deve ter sido contemporânea à do meu senhor. A senhora Fairfax me disse uma vez que ela viveu aqui por muitos anos. Acho que nunca deve ter sido bonita, mas, até onde sei, talvez tenha originalidade e força de caráter para compensar a falta de atrativos pessoais. O Sr. Rochester é um apreciador das pessoas resolutas e excêntricas. Grace é excêntrica, pelo menos, e se um capricho anterior, extravagância bastante possível a uma natureza tão intempestiva e obstinada quanto a dele, o deixou à mercê dela, e agora exerce sobre suas atitudes
uma influência da qual ele não consegue se livrar e não tem como ignorar. Ao chegar, porém, a esse ponto das minhas conjecturas, a figura quadrada e achatada e o rosto engraçado, seco e abrutalhado da senhora Poole voltaram de forma tão distinta à minha mente que pensei: não é impossível. Minha suposição não pode estar correta. Porém, surgiu uma voz secreta que fala em nosso coração: você também não é bonita e talvez o Sr. Rochester a aprove. Já sentiu várias vezes que sim, pelo menos. E ontem à noite, lembre-se de suas palavras, lembre-se de seu olhar, lembre-se de sua voz. Eu me lembrava bastante bem de tudo. Palavras, olhar e tom de voz parecem nesse momento nitidamente reavivados. Eu estava agora na sala de aula. Adele desenhava, debrucei-me sobre ela e orientei seu lápis. Ela ergueu os olhos um tanto surpresa. O que tem, senhorita? Seus dedos estão trêmulos como uma folha e sua face está vermelha, vermelha como cerejas. Estou com calor, Adele, de tanto me abaixar. Ela continuou desenhando, eu continuei pensando. Apressei-me em afastar da mente a ideia detestável que estava formulando acerca de Grace Poole. Repugnava-me. Comparei-me a ela e vi que éramos diferentes. Bessie Leven dissera que eu era uma dama e tinha razão. Eu era uma dama. E agora minha aparência era muito melhor do que quando Bessie me vira. Eu estava mais corada, tinha mais carne, mais vida, mais animação, porque tinha maiores esperanças e alegrias mais intensas. O fim da tarde se aproxima, eu disse olhando em direção à janela. Não ouvi a voz nem os passos do Sr. Rochester pela casa hoje, mas com certeza hei de vê-lo antes que anoiteça. Temia encontrá-lo de manhã, agora espero por isso, pois a expectativa foi frustrada por tanto tempo que se transformou em impaciência. Quando chegou o crepúsculo e quando Adele me deixou e foi brincar no seu quarto com Sophie, eu já desejava intensamente. Estava atenta ao som da campainha lá embaixo, esperava que Lia subisse com uma mensagem. Imaginava às vezes ouvir os passos do próprio Sr. Rochester e virava-me para a porta, esperando que fosse se abrir e que ele fosse entrar. A porta continuava fechada, somente a escuridão entrava ali pela janela, mas ainda não era tarde. Ele muitas vezes mandava-me chamar às 7 ou 8 horas e não passava das 6. Certamente eu não seria frustrada essa noite, quando tinha tanto a lhe dizer. Queria lhe perguntar abertamente se de fato acreditava ter sido ela quem fizera a hedionda tentativa na noite passada, e sendo o caso, porque ele mantinha segredo sobre aquela terrível ação. Pouco importava se minha curiosidade viesse a irritá-lo. Eu conhecia o prazer de aborrecê-lo e acalmá-lo em seguida. Era algo com que me deleitava, e um instinto certeiro sempre me impedia de ir longe demais. Para além dos limites da provocação,
Eu nunca me aventurava. No máximo, gostava de treinar minhas habilidades, atentando-me a todos os mínimos detalhes do respeito e tudo que convinha à minha posição. Eu ainda podia discutir com ele, sem medo ou desconforto, o que era benéfico para nós dois. Por fim, ouvi a escada estalando. Lia apareceu, mas só para dizer que o chá estava servido no quarto da senhora Fairfax. Para lá me dirigi, feliz pelo menos de ir para o andar de baixo, pois isso me deixava, pensava eu, mais perto da presença do Sr. Rochester. Deve estar querendo tomar seu chá, disse a boa senhora quando me juntei a ela. Comeu tão pouco no almoço, parece-me, prosseguiu, que você não está muito bem hoje, está corada e com aspecto febril. Ah, estou bem, nunca me senti melhor. Então deve provar isso, demonstrando o apetite. Pode encher a chaleira enquanto arremato o tricô? Ao concluir a tarefa, ela se levantou para fechar a veneziana, que até então deixara aberta, com a intenção, suponho, de aproveitar o máximo a luz do dia, embora o crepúsculo agora se aproximasse depressa da escuridão total. Faz bom tempo esta noite, disse ela, olhando pela vidraça, embora o céu não esteja estrelado. De modo geral, foi um dia favorável à viagem do Sr. Rochester. Viagem? O Sr. Rochester foi a algum lugar? Eu não sabia que ele partira. Ah, ele saiu assim que terminou de jejum. Foi para Lias, onde vive o Sr. Ashton, 15 quilômetros depois de Millcote. Acho que há um grupo grande reunido ali. Lord Ingram, Sir George Lynn e o Coronel Dent, entre outros. Ele volta esta noite? Não, nem amanhã. Eu diria que provavelmente deve ficar uma semana ou duas. Quando essa gente fina e distinta se encontra, estão sempre tão cercados de elegância e alegria, e tanta fartura, têm de tudo que possa aprazer e divertir, que não tem pressa em se separar. Os cavalheiros, sobretudo, são frequentemente solicitados nessa ocasião, e o Sr. Rochester é tão talentoso e animado em sociedade que acredito ser um favorito. As damas gostam muito dele, embora sua aparência não nos dê a impressão de que seria muito agradável aos olhos delas, mas suponho que sua educação e seus talentos, talvez sua riqueza e sangue nobre, compensem o que sua figura deixa a desejar. Há mulheres em Lias, a senhora Ashton e suas 3 filhas, jovens muito elegantes, e também as honoráveis Blanche e Mary Ingram, mulheres lindas, imagino. Na verdade, vi Blanche há 6 ou 7 anos, quando era uma moça de 18. Ela veio a uma festa de Natal que o Sr. Rochester ofereceu. Você tinha que ver o salão de jantar naquele dia. Que decoração tão rica, que iluminação farta. Eu diria que havia 50 damas e cavalheiros presentes, todos das melhores famílias, e a senhorita Ingram era considerada a beldade daquela noite.
Disse tê-la visto, senhora Fairfax. Como ela era? Sim, eu a vi. As portas da sala de jantar estavam abertas, e como era Natal, os criados tiveram permissão de se reunir no vestíbulo a fim de ouvir algumas das damas cantar e tocar. O Sr. Rochester queria que eu entrasse, e me sentei num canto tranquilo e os observei. Nunca vi cenário mais esplêndido. As damas estavam magnificamente vestidas, a maioria era bonita, pelo menos as mais jovens, mas a senhorita Ingram era certamente a rainha. Como ela era? Alta, belo busto, ombros angulosos, pescoço longo e gracioso, tez cor de oliva, morena e límpida, traços nobres, olhos como os do Sr. Rochester, grandes e negros e brilhantes como joias. E o cabelo era tão bonito, negro feito azeviche, e com um penteado tão formoso, uma coroa de tranças grossas na parte de trás da cabeça, e na parte da frente os cachos mais longos e brilhantes que eu jamais vira. Estava toda de branco, uma echarpe cor de âmbar passava sobre seu ombro e peito, atada ao lado, e caía até abaixo do joelho, onde terminava numa franja. Ela também usava uma flor cor de âmbar no cabelo, belo contraste com a massa negra de seus cachos. Admiravam-na muito, é claro, sim, de fato, e não apenas por sua beleza, mas por seus talentos. Era uma das damas que cantavam. Um cavalheiro a acompanhava ao piano. Ela e o Sr. Rochester cantaram em dueto. O Sr. Rochester, eu não sabia que ele cantava. Ah, tem uma bela voz de baixo e um excelente gosto musical. E a senhorita Ingram, que tipo de voz tinha? Muito cheia e potente, cantava maravilhosamente, era um prazer ouvi-la, e em seguida tocou. Não sei julgar música, mas o Sr. Rochester sabe, e ouviu dizer que seu desempenho foi notável. E essa dama bela e tão talentosa ainda não se casou? Parece que não. Acho que nem ela, nem a irmã têm fortunas muito grandes. As propriedades do velho Lord Ingram eram atreladas à herança, e o filho mais velho ficou com quase tudo. Mas me surpreende que nenhum nobre ou cavalheiro rico tenha se interessado por ela. O Sr. Rochester, por exemplo, ele é rico, não? Assim, mas há uma diferença considerável de idade. O Sr. Rochester tem quase 40 anos, ela somente 25. E daí, a cada dia, há mais uniões com esse tipo de diferença. É verdade, custo a acreditar, porém, que o Sr. Rochester fosse nutrir uma ideia dessas. Mas você não está comendo nada. Mal levou alguma coisa à boca desde que começou o chá. Não, tenho sede demais para comer. Pode me servir outra xícara? Eu estava prestes a voltar à probabilidade de uma união entre o Sr. Rochester e a bela Blanche, mas Adele entrou e a conversa se desviou. Quando me vi outra vez sozinha, repassei as informações que recebera. Olhei dentro do meu coração, examinei seus pensamentos e sentimentos e, com mão firme,
Tentei trazer de volta aos domínios seguros do bom senso os que andavam se desviando pela desolação sem fronteira e sem caminhos da imaginação. Denunciada em meu próprio tribunal, e depois que a memória ofereceu suas provas de esperança, desejos e sentimentos que eu acalentava desde a noite anterior, do estado mental geral que eu me permitira por quase 2 semanas, depois que a razão se apresentara e contara, ao seu modo discreto, uma história simples e sem artifícios, mostrando que eu rejeitara o real e devorara furiosamente o ideal, pronunciei então o veredito: que uma tola maior do que Jane Eyre nunca viu a luz do dia, que uma idiota mais sonhadora nunca devorou maior quantidade de mentiras doces ou engoliu veneno como se fosse néctar. Você, eu disse, uma favorita do Sr. Rochester? Você, com o poder de agradá-lo, você, tendo qualquer importância para ele, vá embora, sua tolice me enoja. E você encontrou prazer em demonstrações ocasionais de preferência, demonstrações equivocadas por parte de um cavalheiro de família e um homem vivido, a uma subalterna e principiante. Como ousou, pobre ingênua? Será que nem mesmo o interesse pessoal poderia lhe dar um pouco de sabedoria? Repetiu a si mesma hoje de manhã a cena de ontem à noite. Cubra o rosto e sinta vergonha. Ele disse algo elogiando seus olhos por acaso? Sua boba cega, abra suas pálpebras ofuscadas e olhe para sua própria maldita insensatez. A nenhuma mulher convém ser elogiada por seu superior, que de modo algum poderia ter a intenção de se casar com ela. E é loucura para qualquer mulher deixar um amor secreto se acender no peito, amor que, se for correspondido ou conhecido, há de devorar a vida que o alimenta. Se descoberto e retribuído, há de conduzir como fogo fato a um enorme lamacento de onde não existe mais saída. Ouça então, Jane Eyre, a sua sentença. Amanhã, coloque o espelho diante de si e desenhe com giz seu rosto, de maneira fiel, sem disfarçar um único defeito. Não omita uma só linha mais dura. Não suavize irregularidades desagradáveis. Por baixo escreva: retrato de uma educadora, sem família, pobre e sem graça. Em seguida, pegue um pedaço de marfim. Tenha um preparado em sua caixa de materiais de desenho. Pegue sua paleta, prepare as tintas mais puras, belas e nítidas. Selecione os pincéis mais delicados de pelo de camelo. Trace cuidadosamente o rosto mais adorável em que possa pensar. Pinte-o nos tons mais suaves e cores mais bonitas, de acordo com a descrição feita pela senhora Fairfax de Blanche Ingram. Lembre-se dos cachos cor de azeviche, dos olhos rasgados. O que está voltando ao Sr. Rochester para tomá-lo como modelo? Ordem, nada de choramingar, nada de sentimentos, nada de arrependimento. Só vou tolerar sensatez e determinação. Lembre-se das feições augustas
mais harmoniosa, do pescoço e o busto gregos. Deixe visível o braço redondo e deslumbrante e a mão delicada. Não omita anel de diamante nem bracelete de ouro. Retrate com fidelidade a roupa, renda etérea e cetim reluzente, echarpe delicada e rosa dourada. Chame-o de Blanche, uma talentosa dama da alta sociedade. Em seu futuro, quando quer que venha por acaso a imaginar que o Sr. Rochester tem uma opinião positiva de você, pegue esses 2 retratos e os compare. Diga: o Sr. Rochester pode conquistar o amor dessa nobre dama, se resolver tentar. Por acaso é provável que desperdice um pensamento sério com uma plebeia indigente e insignificante? Farei isso, decidi, e ao tomar essa resolução, fiquei mais calma e adormeci. Mantive minha palavra, 1 ou 2 horas foram suficientes para fazer meu próprio retrato com giz de cera, e em menos de 2 semanas eu completara uma miniatura em marfim e uma imaginária Blanche Ingram. Era um rosto bastante bonito e, quando comparado ao busto real feito com giz, o contraste era tão grande quanto o autocontrole poderia desejar. A tarefa me foi benéfica, manteve minha mente e minhas mãos ocupadas e deu força e constância às novas impressões que eu desejava gravar de maneira indelével em meu coração. Em pouco tempo, eu já tinha motivos para me congratular no curso da saudável disciplina a que eu forçara meus sentimentos a se submeter. Graças a ela, pude enfrentar os acontecimentos subsequentes com uma calma decente. Calma esta que, caso tivesse me pegado desprevenida, não teria podido manter, nem mesmo externamente.